Gente, vamos lá, né? Porque quem não tem dinheiro conta história, né? Isso já dizia o filósofo Paulinho Gogó. Deixa eu ver aqui, o som tá ok, vamos lá. Queridos, olha só que legal, que bonito, que coisa linda isso, que coisa amiga, que só vou encontrar só no curso de dedicação. Olha, titio ama, titio cuida, e fez uma linha do tempo aqui bem bacana, para a gente compreender todos os fatos do período regencial. Aí você vai me dizer assim, professor, o que é o período regencial? Deixa eu chegar mais para cá. Deixa eu pegar também aqui meu cafezinho, que eu também sou filho de Deus e necessito. Então, o que acontece? Deixa eu colocar aqui, porque aqui tem um ar, vai esfriar. Então, o que acontece? Período regencial. O que se explica o período regencial? O período ainda que Dom Pedro II, ele não tem idade suficiente para assumir o poder. Então, quem vai assumir são os regentes. A gente vai ver aqui que são alguns, né? Na verdade, ao todo, 8. Porque temos 2 regências trinas e 2 regências unas. A gente vai ver isso, tá? E ponto 2. O que a gente pode... Qual característica política do período regencial? É um período onde a gente tem uma experiência, como eu coloquei no quadro, liberal. E a gente vai compreender o que é essa experiência liberal. Que é algo inovador para o nosso país, né? Para a América Latina como um todo. Então vamos prestar atenção, olha só. Aqui eu deixei o quadro de uma forma que dá para você compreender. Olha, o Partido Brasileiro ele vai se dividir em 2 tipos de pensamento, né? Em 2, vamos botar assim, facções. E o Partido Português em 1. Então vamos prestar atenção nisso daqui. O Partido Brasileiro, ele está no exaltado e no moderado. O exaltado é o partido que tem essas ideias aqui mais progressistas. Quando eu coloco progressista, se você parar para ver, olha só. Olha a linha. Exaltado, com ideias progressistas. Aquele camarada ali, o Feijó, ele faz parte do exaltado, né? Então está tudo ligado a isso aqui. O exaltado lá na frente vai se tornar liberal. Partido Português vai se tornar o Partido Restaurador. Eles têm ideias regressistas, no qual Pedro de Araújo Lima é dessa ideia, tem essas ideias, e eles vão se tornar os conservadores. Então, tem um porquê disso daqui, né? É que é difícil compreender minha cabeça, mas se eu explicar você entende. Então, assim, a gente chega dessa forma. E aqui a gente vai vendo os acontecimentos conforme cada linha do tempo que está aqui. Beleza? Não é difícil, muito fácil. Então vamos lá. Partido Brasileiro, dividido na parte dos exaltados. Os exaltados têm ideias progressistas. Então por que ele tem essa ideia? O que torna eles progressistas? Eles já têm as ideias da federalização. O que é isso? Dar autonomia às províncias. A gente não é uma república federativa. O que é federação, na verdade? Federalizar é dar autonomia às federações que a gente chama hoje de estados. Esses caras, eles vão ver o seguinte, olha, por mais que a gente tem que ter um governo federal forte, cada estado, eles já percebem que a política econômica de São Paulo não pode ser a mesma do Rio de Janeiro, que não pode ser o mesmo da Bahia nem do Rio Grande do Sul. Então, cada estado tem que dar autonomia para esses estados para fazer o que a gente conhece hoje e chama de pacto federativo, onde se tem a reunião, logicamente aqui não tinha um presidente, mas onde se tem a reunião do chefe de estado, que no caso aqui seria o regente, né, junto com os presidentes de província, que hoje são chamados de governadores, para ver a necessidade de cada estado, para estar tudo em harmonia, para ver o que o governo federal pode fazer por esses estados, né? Dar liberdade, ver o que dá para fazer. Então eles veem isso, né? Como as federações nessa época tinham o nome de província, eles querem uma maior autonomia para essas províncias, é isso que eu estou falando. A necessidade de um estado é diferente do outro, então vamos dar autonomia para cada um para dialogar com o regente, para ver o que dá para fazer, né? Agora, uma parcela do Partido Brasileiro segue uma linha de pensamento moderada, poder centralista, ou seja, o poder central na mão do regente, né?
ele tem um controle absoluto, ele vai ditar, ele vai dizer o que os estados têm que fazer. Isso é muito complicado. Imagina seja esse ou seja outro, enfim, o presidente falar assim, não, o Rio de Janeiro, a partir de hoje, não pode mais ganhar dinheiro com turismo. Gente, a gente vai viver do quê? O que a cidade do Rio de Janeiro produz? Só para você ter uma noção. Imagina. Não, tem que plantar café. Gente, mas o solo aqui não é bom, da cidade do Rio de Janeiro, para plantar café. Cidade, tá? Embora aqui tivesse plantios, mas o café era na Baixada, e não na cidade do Rio. Tá? Até tinha, mas não em grandes terras. Então a gente ia quebrar, se não vivêssemos do turismo, por exemplo. Por isso que a gente tem 2 carnavais esse ano, né, meu filho? E quem sabe até um terceiro em junho. Né? Então, assim, mas eu acho que eles vão alterar para a questão de festa junina, que é até mais interessante, tem mais a ver com o mês, né? Se eu não me engano, São João é 24 de junho, né? E é um mês depois do meu aniversário. Então, enfim, seguinte, nunca tinha pensado nisso. É só dando aula mesmo disso aqui para pensar nisso, nem sei por que eu estou pensando, mas vamos lá. Então, os moderados, eles são centralistas, onde eles querem absorver as ideias dos estados e ditar o que os estados têm que fazer. Ponto 1. Os exaltados, eles visam a federalização, dando autonomia para os estados. Tá? Exemplo, aqui. O Braulio Muniz, por exemplo, é um exaltado, enquanto o Costa Carvalho é um moderado. Costa Carvalho, nordestino, Braulio Muniz, um sulista. Um exemplo, só para você se ligar, tá? E o restaurador? Por que tem esse nome? Quer restaurar alguma coisa, o quê? O que você acha? Oi? Não, os restauradores querem trazer de volta Pedro I. Querem a volta de Pedro I. Entende? Aí você vai falar o seguinte, tá, professor, legal. Agora já sei mais ou menos como estão os partidos, mas aí como é que ficou? O que aconteceu de verdade? Tá, a gente viu que Pedro I abdicou. Ele foi embora. Deixou Pedro II aqui. Ele não pode assumir uma criança de 5 anos de idade. Como é que ficou isso? Lembrando que a Câmara estava fechada para recesso. Não é de hoje os recessos que eles têm. Tá? Estava fechada. Então se cria uma regência trina provisória. Por que trina? Eles vão dizer o seguinte, olha, eu tenho que ter um responsável por cada poder. Um pelo poder legislativo, um pelo poder executivo e um pelo judiciário. Aí, a provisória fica a cargo do Nicolau de Campos Vergueiro, que era um senador, José Joaquim de Campos, que era um conde, né, uma pessoa com dinheiro, e um militar, Francisco de Lima e Silva. Esse camarada aqui é o pai do Duque de Caxias, Francisco de Lima e Silva. Então, qual é a ideia desses caras? Olha, a gente organiza, a gente vai governar enquanto não volta a Assembleia, e quando essa Assembleia voltar, a gente faz uma votação para ver quem serão os regentes. Nessa que volta a Assembleia, que ela sai do recesso, é que muda essas nomenclaturas. O Partido Brasileiro vai ter essa vertente, essas duas vertentes, né, esses dois tipos de pensamento, e o Partido Português vai se tornar restaurador. Sendo que os moderados, assim como os restauradores, são regressistas. Por que é regressista? Estão com aquela ideia retrógrada, passada. Por que progressista? É algo que está acontecendo, né? Estados Unidos já tem, países da América já estão adotando. Então, assim, cara, olha só, por isso que é um progresso. Isso a gente vai ver, eu já falei, o que é uma política liberal? É uma política com as ideias do século XIX. Uma política econômica liberal, com condição de mercado, uma política econômica, no caso, agora a política mesmo liberal é uma política de representatividade democrática, né, onde se dá autonomia para as províncias, que vão se tornar os estados, coisa que no Brasil não tinha. Aí tem-se
a votação. Só lembrando, né? Nesse caso aqui, a votação ela é indireta, embora o voto seja censitário. Calma aí, rapaz, para de reclamar. Embora o voto seja censitário, aqui a votação é indireta, né? Só lá os legisladores, né, deputados federais e senadores que vão votar. Aí vota, então, entra um exaltado, Braulio Muniz, entra um moderado, o Costa Carvalho, e o Francisco de Lima e Silva, ele continua, ele é como se fosse o centro, né? Ele, não vou nem dizer que ele é um restaurador, que não é, mas ele é um moderado também. Mas, malandramente, militar, ele vai dialogar, na verdade, com esses caras aqui. Ele está entre aqui e aqui. Tá? Ou seja, eu tenho 2 regressistas e 1 progressista. Eles vão votar também, vai ter uma votação para ministro da Justiça. Quem ganha como ministro da Justiça é esse senhor aqui. Ele é um padre, a gente já viu ele, já falou sobre ele. O padre Antônio Diogo Feijó, um exaltado de pensamento progressista liberal. Ele que vai criar isso daqui. O Código do Processo Civil, ele é totalmente liberal. Ele já vai falar o seguinte, olha, a gente não pode, o Rio de Janeiro, né, que era a capital, não pode cuidar de todos os problemas jurídicos do país. Um juiz tinha que se deslocar, embora houvesse câmaras municipais, eles não resolviam, eles podiam adiantar o processo, mas eles não resolviam, tinha que sair um juiz daqui para ir para lá. O que ele vai fazer? Não. O Código do Processo Criminal condiz que cada região tem que ter o seu juiz. Então, o que ele faz com isso? Ele já está dando um pouco de autonomia para as províncias. Ele já não tem um pensamento centralista, né? É o que a gente tem hoje, né? A gente tem o TJ, por exemplo. O TJ, ele cuida da questão de cada, no caso, né, o estadual e o municipal, que são, aí vem as diferenças de instâncias, né? Que não cabe só a um julgar, sobe uma instância, desce outra. Cadê? Está aqui. Ele vai criar a Guarda Nacional. A gente viu lá atrás a Guarda Imperial e se cria aqui a Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional é o que vai, por enquanto, até a Guerra do Paraguai, ela vai ser a bomba de fumaça para o Exército. Eles terão mais importância, a Guarda Nacional, do que o próprio Exército. Só que a Guarda Nacional, ela é composta, ou seja, os cabeças dessa Guarda Nacional são os latifundiários. Por exemplo, quando a gente for ouvir falar de Revolução Farroupilha, muitos alta patente da Guarda Nacional fazem, quer dizer, muitas patentes aqui que lutam na Farroupilha fazem parte da Guarda Nacional, né? A Guarda Nacional, se você parar para ver, nada mais é que um latifundiário ou pessoas ligadas aos latifundiários que tomam conta da propriedade privada. A Guarda Nacional não tinha que tomar conta do país? Está tomando conta da propriedade privada. Se a gente parar para ver, por exemplo, a política nacional nossa, fala comigo, vem que vem. O que está pegando? Oi? Ficou uma... Pega aí, olha isso aqui. Olha isso aqui. Porra, tem que moldurar, mané. Vamos lá, vou até tomar um gole de café aí. Daqui a pouco, que daqui a pouco eu vou, aqui ó, já entrou um negocinho aqui no final, a gente tira uma foto, fica tranquilo que o amigo ali, o celular dele vai ficar cheio de foto. É um book, eu vou fazer um Instagram para mim, professor. Porra, tá de bobeira, parceiro, porra, canto, danço e represento. Valeu, pô. Valeu, querido. Calma aí, aproveitar aí, já que a galera entrou, um patrocínio, calma aí, chega mais para cá. Cafezinho, calma aí. Só para dar aquela energia, aquela força. Vamos lá, eu estava falando da Guarda Nacional, né? Então, o que acontece? A Guarda Nacional, ela acaba protegendo a propriedade privada e os interesses dos latifundiários. Se a gente parar para ver, da Guarda Nacional, quando acaba o Império e começa a República, o que resta da Guarda Nacional se tornam as polícias. Você puxa da memória, qual é o símbolo da Polícia Militar do Rio de Janeiro? Que é o símbolo da Guarda Nacional Carioca. Qual é?
Você sabe aquele símbolo que tem aqui? É uma casinha, tipo, parece um castelinho, né? Tem um cachorro, tem uma arminha para cada lado, e de um lado tem uma cana de açúcar e do outro lado tem o café. Cadê o povo para proteger? Eles estão protegendo a propriedade privada. Entende? Era o símbolo da Guarda Nacional, carioca, no caso, né? Então, a Guarda Nacional ela não estava aqui, vamos deixar bem claro, né? Logicamente que, na teoria, dizia-se que protegia o povo, mas na prática se protegia a propriedade privada, o povo que se lasque, né? Nossa, está pegando fogo aqui, a minha plantação de cana. Meu Deus, tem um homem pegando fogo, rola no chão, vão apagar o fogo da plantação. Um exemplo, tá? Então, aqui, ó, a criação da Guarda Nacional, ela foi uma votação. E, logicamente, que teve que passar pelo ministro. Ele falou, teoricamente, é isso. Mas, na prática, quem assumiu não fez isso. Fazia, depende do Estado, né? Ou melhor, da província. Então, o Código de Processo Criminal já dá um pouco de autonomia, como eu falei. Juízes regionais, a função de juízes regionais serão criados para que desafogue, vamos botar assim, o juizado, né, do Rio de Janeiro. Embora já houvesse processos no interior, não havia o julgamento desse processo. Então tinha que sair juízes daqui para resolver as questões lá, né? Então isso, imagina, hoje já os processos de justiça já são lentos, não são, você acha? Imagina naquela época. Imagina naquela época. Maneirinho, né? Imagina, a pessoa morreu, o terreno é meu. Isso aí foi lá em 1840. Aí agora estão resolvendo, né? Quarta geração. É mais ou menos isso, gente. O negócio era doido. Aí o que vai acontecer? O que muda de 1800? Isso aqui acontece de 1831 a 1834. Em 1834, tem um ato adicional da Constituição, porque é o aniversário de uma década da Constituição, da Carta Outorgada, né? Aqui, ó. Se você olhar no caderno de vocês, a Constituição é em 1824. Então, o que é o ato adicional da Constituição? É quando se cria incisos, quando se cria alguma lei, né? Que a gente faz uma nova Constituição, só que na época eles não queriam fazer uma nova, só colocaram leis. Primeira coisa que eles vão fazer, olha só, aqui eu tenho uma regência trina, aqui eu vou ter uma regência una. Qual é o lance que eles vão dizer aqui? Gente, olha só, se gasta muito dinheiro, porque eles já ganhavam o salário deles, mais um adicional. Para que 3? Aqui era uma mistura de parlamento com presidencialismo. Olha como já é liberal. Era mais presidencialista do que parlamentar. Toda ideia progressista, né? Essa galera está levantando essas ideias, levantando essa bandeira. E aí, o que vocês acham? Regência una? Porra, todo mundo, beleza, vai gastar menos dinheiro. Regência una. Eleição direta, lembra que eu falei da última aula? Como é que era a votação? Eleitor de paróquia, eleitor de província para poder votar. Acabou isso. Eleição direta, ainda é voto censitário, tá? Não é voto, sufrágio universal. É censitário ainda? Mas agora é direto. Por quê? Até no berço da democracia, que é os Estados Unidos, era censitário ainda, ou seja, deixava o povo um pouco de lado, né? Olha o que eles vão criar. Aí tem a votação. Vamos votar então para ver quem vai ser regente? Quem ganha mais votos? Um exaltado. O padre Antônio Diogo Feijó. Qual é o primeiro ato dele? Vamos criar assembleias provinciais. Ele não quer dar autonomia para a província? Então ele cria, com a Assembleia Provincial, um cargo chamado presidente de província. O presidente de província seria como se fosse hoje, o nosso governador. Né? Imagina, o nosso governador ele cuida das questões do nosso estado, certo? Se eu não tenho estado, quer dizer, se eu não tenho estado, aí não tem nada, né? Se eu não tenho governador, eu não cuido das questões do estado. Então ele vai dizer o seguinte, gente, uma das nossas bandeiras que a gente levanta é a federalização. Eu sei que não dá para fazer isso de uma hora para outra, mas vamos dar autonomia às nossas províncias? Tá bom, vamos. Então, esses atos de autonomia das províncias é o que a gente pode chamar
Por que esse quadradinho está aqui? Fala para mim, que eu estou sentindo você meio assim. Está batendo cabeça, está batendo a onda forte. Olha, mas não é essa hora da tarde, um sábado, meu filho. Bate mesmo, eu já estou aqui meio assim. Então, assim, vamos lá. Por que esse avanço liberal está aqui? Isso aqui é questão de prova, tá? Isso aqui é o seguinte, se cair numa prova assim, qual era o tipo de pensamento que Padre Antônio Diogo Feijó, ou não só o Diogo Feijó, Antônio Diogo Feijó, levantou? O que ele fez que melhorou o país? A Assembleia Provincial, porque ele deu a autonomia das províncias. Isso, dentro do pensamento político, era um avanço liberal. Estava alterando a política nacional. Só que isso vai ser um tiro no pé. Não é culpa dele. Por quê? As províncias terão mais autonomia. Vai haver votações, porque antes era assim. Eles escolhiam, eu quero um representante do partido X, quero um representante do partido Y. Agora vai haver votação. O partido que sair do poder não vai querer sair. Vai dar conflito. O povo vai querer lutar. Vai ter conflito. Então, a partir disso aqui, a gente vai ter uma aula disso, tá? Próxima aula, só isso aqui. Eu coloquei aqui referência. Então, a partir de 1835, começa a pipocar as revoltas regenciais, por conta desse avanço liberal. Ele deu voz ativa para o povo também. Aí, meu filho, é aquilo, né? Tudo que pinta de novo, pinta onde? No rabo do povo. Aí o que vai acontecer? Quem que vai ser o culpado? Quem que vai ser o culpado dessas... Vamos falar assim, olha só, os moderados, logicamente. Olha aí, ama o pobre. Olha o que está acontecendo. Da culpa do Antônio Diogo Feijó. Eles vão botar tanta pressão em cima do homem, tanta pressão em cima dele, que ele vai renunciar. Eles vão dizer assim, então agora assume o que teve o segundo número de votos, que era o queridão lá, o moderado, o Pedro de Araújo Lima. Vai ser um regresso conservador, né? Ele sai, ele fica só 3 anos. Aí você pensa assim, então acabou. Não, vai ter alguns aqui, como exemplo, a Farroupilha começa 35. Ou seja, segundo a ideia desse cara, quando ele assumisse, porque a culpa é dele, as revoltas iam acabar. Farroupilha acaba em 45. Pedro II assume que ano? Farroupilha está comendo. Por quê? A maioria, todas elas, falavam o seguinte, olha, a gente só... muitas delas a gente vai ver que eles vão proclamar a república em certas regiões. Rio Grande do Sul proclama, a Bahia proclama, Grão-Pará proclama, que é o norte todo. Imagina, a gente perderia o norte, norte, Bahia, Maranhão, região também, perdão, Bahia, aqui que é Maranhão, Rio Grande do Sul. Eles falam assim, a gente vai proclamar uma república, e quando o nosso digníssimo imperador assumir, a gente negocia com ele, para ver o que vai fazer. Porque eu tenho certeza que ele vai querer uma república. De certa forma, no fundo, no coração de Pedrinho, ele queria. Mas a pressão para ele manter o que ele queria... Ele era muito mais um estudioso do que um líder de nação. Né? Querendo ou não, ele foi muito melhor que o pai, porque ele foi muito mais conciliador, ele foi político. Ser político é conciliar as coisas. É o que eu estou fazendo aqui. Tá bom, fica aí. É isso. Né? Senão a gente, aí o negócio não flui, né? Pô, esse ditador... Não, de forma alguma, não sou. Aí a gente sente, mas tudo bem, né? Ser político. Aí o que acontece? Esse cara está indo. Estou tomando uma água, estou com calor. Então, assim... meu filho, porra. Está até tremendo. Então, olha só. Por que vai ter, então, os regressistas agora vão ter a voz ativa e vai ter o regresso conservador? Em 1840,
vai ter uma nova constituinte, onde vai ter uma lei interpretativa do ato adicional. O que é isso? Eles vão ver o seguinte, olha, algo no ato adicional não está legal, quer dizer, no ato adicional de 34 não está legal, e a gente tem que alterar algumas coisas. Na verdade, só vai ser alterado uma coisa. Aí eu coloquei assim, logicamente que tem muito mais que isso, né? Manutenção, ou seja, o que vai continuar? Regência una continua, bacana. O voto direto continua, o mandato de 4 anos continua. Segundo a visão do nosso querido digníssimo Araújo de Lima, o que ele vai dizer, o que não pode continuar e que não deve? Ele vai dizer, olha, a causa dos conflitos foi a autonomia das províncias, dado por o padre Antônio Diogo Feijó, às assembleias provinciais. Então vamos colocar, as assembleias provinciais vão continuar. Ele vai dizer que não vai fechar elas, né? Elas vão continuar. Porém, ele vai tirar as autonomias dessas províncias. Como que vai funcionar? Quem está lá no poder vai fazer aquilo que o governo central mandar. Aí imagina, aí de novo. Aí ele pensou que ia acabar, né, o conflito. Agora que vai virar um inferno. Porque, imagina, no lugar, um presidente de província tem um exaltado. O que ele vai falar? Sai exaltado, entra o moderado. A porrada comia. Porque existem condições populares e existem condições políticas dos dois lados. É o que vai acontecer aqui. É o que vai acontecer aqui. Nossa, gente, balaiada, então, na verdade, o massacre, tudo aqui é massacrante, né? Incutem na cabeça de vocês o seguinte, o brasileiro é um povo pacífico, não é isso, pessoal de cá? Brasileiro é um povo, você acha que o brasileiro é um povo pacífico? Enquete, ligue para 08, não, mentira. O que acontece? Não é. Porra, revolta, cara, o tempo todo. Aqui a gente vai falar das principais, eu vou dar uma estudadinha, né? Para ver se ainda tem uma ou outra aqui que pode cair ou não, igual eu fiz nas revoltas. Revolta? Foi as nativistas, né? Eu ampliei um pouco o leque. Aqui eu vou ampliar. Eu já tenho Jacarranca, que a gente pode falar depois, né? Mas eu vou ver se tem mais alguma para a gente... É aquilo, a gente peca pelo excesso, nunca pela falta. Não tem problema nenhum, conhecimento não ocupa espaço. Assim já dizia o meu querido, digníssimo avô. Aí legal. Pô, eu vou botar fim na autonomia das províncias e quer ver que isso aqui vai acabar? Ou nada. Começou balaiada, farroupilha continuou, cabanagem vai continuar. O único aqui que serão rápidos são os 2 da Bahia. Né? Esse aqui a gente vai ver, porque tem muita questão de escravos, né? Então está ligado àquela questão do haitianismo, mas na próxima aula a gente fala melhor. Como eu falei, isso aqui é só para ilustrar agora, para não ficar de fora nenhum acontecimento desse período. Ou seja, se você quiser colocar aí, as revoltas elas começam a partir de 1835, tá? Se você quiser colocar aqui, elas começam a pipocar em 35. Aí a gente vem para cá. O que acontece? Em 39, o nosso Pedro I morre. Vai morrer de causa natural, né? Morre de sífilis. Você vê como é que o cara era, né? E também a medicina não era como é hoje. Então ele morre de sífilis. E o que vai acontecer? Os partidos vão mudar de novo as nomenclaturas. O Partido Brasileiro, com pensamento exaltado, que a gente sabe que é progressista, vai se tornar o Partido Liberal. Os moderados, mais conservadores, alguns moderados vêm até para cá, tá? Mas os mais conservadores, de pensamento regressista, junto com os restauradores, ele morreu, para que vai ter esse partido? Vão acender uma vela de 7 dias para o homem, para ele voltar? Acabou, filho, morreu. Regressista, né? Aquela coisa mais conservadora, tanto que é o nome do partido, os conservadores. Mas a primeira ação desses caras até que tem uma ideia bacana, porque eles vão começar a perceber que essas revoltas aqui, nos locais que proclamaram a República, se separaram durante um período do Brasil. Falaram assim, olha, a gente só vai dialogar com Pedro. Não quero falar com vocês. Não quero, né? Então eles vão fazer o que se chama, né,
do clube da maioridade vão votar, eles vão entrar num consenso e dizer assim, olha, ele só pode assumir com 21. Vamos alterar a Constituição, que vai ser chamado, esse ato vai ser chamado de golpe da maioridade. Então, o clube da maioridade é uma votação para alterar uma lei da Constituição para que Pedro II assuma com 14 anos de idade. Ele até consegue conciliar algumas revoltas. Farroupilha, não. A Farroupilha foge do controle, a gente vai entender por quê. Por conta de condições econômicas, né, e condições de brasileiro lutando contra brasileiro. É quase que uma guerra civil. Tá? A gente vai estudar. Eu até, embora ela seja a primeira, uma das primeiras a começar, mas é a última a acabar, eu prefiro falar ela por último, porque ela é mais complexa. Não que as demais não sejam, mas ela é mais. Né? Então Pedro II assume com 14 anos, já fluente em algumas línguas, extremamente politizado, né? Ele viveu a infância para estudar, diferentemente do pai. Estudou, o pai dele estudou, mas ele não aplicava o que ele estudava, né? O pai dele era aquele cara, o bom vivant, né? Queria sair, encher a cara, né? E curtir a vida. Não é à toa que ele morreu de sífilis. Então o que acontece? Minha filha, uma morte deve ser cruel, mas foi o destino que ele quis, né? As pessoas fazem o que querem da vida. Ele fez a escolha dele, né? Pelo menos ele tirou o irmão dele lá, o Dom Miguel lá do poder. Conseguiu fazer valer o que o pai dele queria e tal, mas morreu, se foi, né? Aí se foi para quê? Para Portugal virar uma república. Adiantou? Não. Só, como eu posso dizer, como é que é o nome daquela frase? Ele só adiou o inevitável, né? E Pedrinho assume com grande pompa até. Ele vai ser considerado um dos homens mais influentes, inteligentes do século XIX. Só uma curiosidade, não sei se você sabia, assim, né? Existia uma dita feira de tecnologia, né? Já Pedro II já mais velho, e ele vai nessa feira. Essa feira está nos Estados Unidos. Ele conhece um grande amigo dele, um inglês chamado Alexander Graham Bell. Você sabe quem são esse homem? Esse homem, ele criou o telefone. E o que acontece? A barraquinha desse cara estava lá no final da feira, ninguém dava moral. Todo mundo estava dando moral para o telégrafo, que estava em pompa, né? E quando Pedro II vai lá, ver como é que é, muitas pessoas começam a tirar, já existia, né, a fotografia, começa a tirar fotos, sai nos jornais do mundo. O monarca, né, o grande imperador brasileiro, um homem influente, né, levando o telefone. Então ele foi um grande propagandista da ideia do telefone. E o Brasil foi um dos primeiros países a ter o telefone. Logicamente que não era todo mundo, eram as instituições brasileiras que tinham telefone, né? Dom Pedro tinha porque ele era a instituição brasileira, né? Ah, e outra coisa, sabe o poder moderador? Ele ainda existe. Só que ele não é como o pai. O poder moderador dele é só para questões políticas mesmo, questão de lei. Ah, não gostei dessa lei aqui não. Ó, você aí está brigando muito, sai, vou colocar